Então, a gente tem genes no corpo da gente. Peraí, pronto, desculpa. A gente tem genes que a função dos genes é produzir proteínas. Como é que funciona, né? É DNA que tem a informação da vida, RNA que é a cópia da coisa que você quer produzir no seu corpo, seja um anticorpo, uma insulina, um canal de soja e tal. E o produto final é a proteína, né? Mas comparando seria assim, um livro de receitas completa o DNA, a página que dá instrução para produzir um bolo e o que você quer mesmo é o bolo no final, né? Então, o DNA tem vários genes, os genes dão instruções para produzir uma coisa específica e a coisa específica é um gene, é uma máquina que corrige o DNA, enfim, tá? Então, o P53, ele é um gene que faz uma enzima que corrige erros do DNA. Existem várias delas, né? P53, PARP, BRCA, todos esses são genes que corrigem, né? Check, PALB2, tá? E quem tem a mutação do P53 tem uma instrução errada para fazer essa máquina que corrige o DNA. Então você não consegue, a pessoa que tem isso não consegue produzir correções do DNA, não consegue corrigir o DNA ao longo da vida. Então os danos que a gente vai acumulando por viver no planeta Terra, por respirar oxigênio, pela radiação, por todas as outras coisas que a gente está em volta da gente, eles se acumulam com maior intensidade em pessoas que têm a mutação do P53. Isso é o que a gente chama de síndrome de Li-Fraumeni, tá? Isso é particularmente comum no Brasil. A gente tem um pouco mais do que outros países do mundo, porque a gente tem um negócio chamado efeito fundador aqui. Então, essa mutação que a gente tem no Brasil, e a gente sabe onde é a mutação, né? Se você imaginar que o gene é um livro de receita, a gente sabe você pode ter mutações em várias linhas diferentes, palavras diferentes e tal. Então, a gente sabe qual é a mutação, é 337H, se não me engano, mas é 337 a posição. E essa mutação, ela vem de Trás-os-Montes, de Portugal. É um povo português que migrou para cá e eles tinham, quando vieram, trabalhavam muito com esse negócio de tropeiro, né? Levar gado para cima e para baixo, do Paraná até o interior de São Paulo. E aí foram casando e tendo filhos, e as pessoas foram tendo aquelas mutações. Naquela região tem muito mais do que no resto do país, tá? E o que acontece? As pessoas têm mais propensão a desenvolver câncer ao longo da vida. E pode ser qualquer tipo de câncer, porque os erros de DNA que o P53 corrige são de diversas células. Então a gente vê assim mais câncer de mama nessas pessoas, pode ter sarcoma, pode ter leucemia, enfim, a gente tem que sempre estar acompanhando de perto essas pessoas. Não tem nada que a gente faça especificamente para as pessoas que têm a mutação do P53, para a síndrome de Li-Fraumeni, para reduzir esse risco de desenvolver a doença. O que a gente tem que fazer é estar vigilante e estar acompanhando o médico com frequência para caso apareça alguma doença, a gente consiga pegar ela precocemente, quando a chance de cura é maior, tá? Mas não existe um remédio ainda que corrija essa coisa do P53. A gente não tem nenhum remédio que corrija gene, né? Nem P53, nem BRCA, nem nada do tipo, tá? Então, quem tem essa mutação tem que ficar vigilante. E se uma pessoa da família descobre que tem, é importante ir no oncogeneticista ou no oncologista e rastrear os outros para descobrir de onde veio, porque às vezes isso é familiar, né? Vem do pai ou da mãe. Pra gente ficar vigilante com todas essas pessoas que têm essa mutação do P53, tá bom? Então acho que é isso aí, gente. Chama síndrome de Li-Fraumeni, mutação do P53. Eu sabe que tem umas 2 semanas, acho que nunca me aconteceu isso. Uma moça jovem não fumante, câncer de pulmão, 40 anos. Fui ver a genética dela, tinha mutação do P53, essa 337H, se não me engano. Tá, traçamos o plano de tratamento, e aí, enfim, terminou a consulta, ela saiu. Próximo paciente, homem, 42 anos, câncer de pulmão não fumante, a mesma mutação. E eles não eram parentes próximos, assim, né? Obviamente tem um ancestral em comum, mas foi seguido, assim, 2 pessoas que tinham mutação do P53. E as duas com câncer de pulmão e as duas não fumantes. E então é importante a gente ficar de olho nessas pessoas. Ficar bem rapidinho, para bem rapidinho interferir se a doença apareça.